Bora, galera, mais uma quinta-feira e tá começando mais um Tá Na Gig Podcast aqui no YouTube, no Spotify, em todos os lugares. Eu quero começar sempre te agradecendo a tua audiência, a tua companhia aqui com a gente, claro, a presença ilustre do mestre Vini Oliveira sempre junto. Obrigado, Vicente. Cara, e aí, Vini, vamos mais uma? Tu nunca se cansa de falar assim de mim? De te elogiar, mas todo jamais, início de podcast. cara, jamais. Tu é pouco. E não é rasgação, eu tenho respeito e admiração real. Eu aprendi tudo Tu contigo. sabe disso, né, velho? Tu tá louco, meu. E aí? Que noite, hein? Vamos mais uma? Vamos mais uma. Aproveitar e pedir de novo pra galera se inscrever aí no nosso canal, não custa nada. Te inscreve aí, aciona o sininho, clica pra tu receber também as notificações, que a gente tá, cara, diretaço por aqui, recebendo uma galera incrível, toda a galera da cadeia musical, artística, da cena, né, Vini? Da cena. Mas, cara, sempre um convidado muito especial que a gente traz aqui pra compartilhar a experiência e servir de inspiração pra quem tá nos assistindo, certo? É isso aí. Mandei bem, né? Mandou bem. Então roda a vinheta que a gente tá de volta com Tá Na Gig. Bora, Tá Na Gig hoje, especial como sempre, além da presença do meu maravilhoso Vinícius. Olha, de novo. Outra vez. Mas hoje demais, cara. Eu tô muito, contente de receber esse cara aqui, que é o seguinte, cara. Ó, vai trazer história. Tem história. Qual tem é que é? história e também faz parte de um gênero musical que a gente consegue pouco trazer aqui, né? Que é importante, né? Que a gente traz... por que agora também, né? Exatamente. Mas a gente traz tanta gente, tantos gêneros, mas o hip hop, enfim, a cultura toda, a gente ainda não conseguiu trazer o suficiente, né? É. Mas quem tá aqui hoje representa bem, sabe bem e vai nos trazer muitas histórias legais. Manda aí, quem é o parceiro? Hoje é o Rafuage. Rafuage tá com nós, mano. Aí, cara, obrigado por ter vindo, velho. Bora. Que demais Bora. poder Satisfação. trocar essa ideia contigo aí. Obrigado por ter Obrigado. topado vir trocar essa ideia com nós, cara. Que é isso aí que a gente falou agora, saca? A gente tá trazendo aí não só informação, mas tentando, trocar essas experiências pra também servir de inspiração pra uma turma aí que, tu falou que começou com 13, cara. 13 anos. Tem uma galera aí com 13, 14 querendo começar também e, isso aqui é importante pra eles, né? Com certeza. E prazer estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Eu peço desculpa, Vini. Sempre a gente tentando marcar. Sim. Correria tá insana. Amanhã já saio pra viagem. E ele falou mal de ti, inclusive, sobre isso, tá? Ele comentou... Tudo bem, Ele faz falou parte. sobre- Não, cara, mas é que faz agora parte. Não, tô brincando. Ele é nacional, né? Eu falo Faz que ele parte. vamos gravar semana que vem. Pá, não dá, tô em São Paulo. Não, tô em Brasília. E amanhã eu vou estar em Fortaleza. Quando Olha aí, o cara ó. é nacional é difícil marcar. Mas isso, faz né? parte, É faz difícil. parte. Eu peço desculpa, mas ao mesmo tempo reconheço o esforço que também faço pra estar aqui pelo respeito, né? Não. Então, Que isso, cara. fica Ficamos elas muito por felizes. elas, né? Te As agradeço. contas estão pagas. entendeu? Ficamos muito felizes. As contas estão pagas e vambora. Então, Vamos trocar uma- ideia e vamos contribuir. Vambora, tu mandou Bora. em off aí pra nós que começou com 13 anos, velho. 13 anos. Como é que tu despertou pra essa parada toda, assim, que tu viu, cara, esse é o meu negócio? Vicente, eu sempre falo assim, comecei com 13 e foi dentro da escola pública, né? Então eu tenho um grande compromisso com a educação, com a escola pública, né? Sempre levei, no auge da minha carreira artística, a minha música pra dentro da escola também, ao mesmo tempo que estava tocando para 100 mil pessoas. Então isso reforça o que eu acredito e o que eu faço hoje, né? Que é liderar projetos, gestão cultural, que é justamente o poder que a cultura tem de não só fazer bons músicos, bons artistas, mas principalmente formar cidadãos, tá ligado? E eu tenho Isso. uma preocupação muito maior hoje de formar cidadania, processo de cidadania, do que de fato alguém sair lá, um Jimi Hendrix, alguém sair, né, um grande músico, um grande artista, tá entendendo? Sim. O artista é consequência, eu creio. Consequência de algo que vai além da minha compreensão e participação como estupim, como tu falou aí, né, que pode ser a inspiração ou etc. Vai também da pessoa ter ou não o seu talento, aprofundar num estudo, né, seja com um instrumento ou com o que for. E eu acho que a arte ela é consequência assim de um processo de cidadania que vem antes, tá ligado? Então eu também fui, né, parte desse processo de cidadania, porque eu conheci o hip hop na escola, mas num ambiente de debate efervescente assim sobre a história das culturas populares e etc e tal, e naquele bolo ali eu encontrei o rap, né? Então foi assim que eu comecei, tá ligado? E como é que tu conheceu o hip hop na escola? Era através dos teus colegas ou tinha um programa Não, da foi um escola? professor de história, cara. Na época não se usava música, né, para trabalhar pedagogia. Vocês sabem que isso é muito mais de 2010 para frente, assim, né?
Quem estudou nos anos 90, anos 2000, não tinha muito essa história de música. A música era um passatempo, mas a música não era um processo pedagógico, tá ligado? E naquele tempo, então, era isso. E o professor levou como um processo pedagógico. Ele botou inúmeras músicas e eu lembro que uma das músicas era um rap. Então foi ali que eu fixei. Naquele mesmo dia eu voltei para casa já escrevendo algumas rimas, que era parte, talvez, eu acho, do trabalho que ele tinha dado também. E ali eu me fixei, né? Eu venho de uma família que a minha geração é a geração dos músicos, né? Meu pai não era músico, meu avô não era músico, nem meu bisavô, mas eu e os meus primos é a geração dos músicos, né? Legal. Eu vim pelo rap, eu tenho um primo que toca viola, eu tenho outro que toca numa banda marcial, eu tenho outro que é baixista de uma banda de rock progressivo instrumental, chama-se Quarto Sensorial, meu primo toca baixo, é o Bruno Vargas, né? Então, é uma geração de músicos da família. E isso foi importante porque na minha própria família eu tinha essas trocas, né, musicais, depois que eu tinha conhecido o rap ali em 2002. Meus primos são mais velhos, eu sou mais novo, então todos eles já estavam tocando. Meu primo, eu lembro que em 99, quando teve o show do Metallica, se não me falha a memória, no Jockey Club, eu lembro que meus primos mais velhos foram. Eu queria ter ido, só que eu era muito novo. Aí não deixaram eu ir. E nem podia ir, né? Então, essa geração foi a geração que me deu base, assim. Antes de eu conhecer o rap, eu era o cara que teria ido pro rock, pela relação com os meus primos, né? Eu era o cara que flertava no rock e ali, depois dos anos 2000, depois dos anos 90, 2000, veio aquela moda, aquela onda do Rodriguinho, dos travessos, cabelo amarelo. Aí eu pintei... tu meteu essa? Pintei com 12 anos. Um ano antes de eu conhecer o rap, eu tinha o cabelo amarelo dos travessos, exatamente. Então eu vivenciei esse universo, assim, né? Até que eu encontrei o rap. Aí quando eu encontrei, realmente foi o que... E tu tocava algum instrumento? Eu entendi. Eu fui tocar depois, né? Eu fiz curso de bateria lá de 2010, se não me falha a memória, eu fiz um curso de bateria. Aí eu também comecei a produzir instrumentais de rap, né? E aí me aprofundei. Eu aprendi a produzir em 2007, quando o Bastardo do SNJ, não sei se vocês conhecem o SNJ, Sim. músicas clássicas, Pensamentos, Se Tu Lutas, Tu Conquista, né? São clássicos do rap nacional. Ele morou na minha casa em Esteio, o Bastardo, né? No auge do SNJ, eu tinha um ídolo morando na minha casa. Ele morou um mês na minha casa, né? O Bastardo. Então, ali naquele mês... Não só produzi as músicas do meu primeiro álbum, que foi lançado em 2012, produzido em 2006, 2007, lançado em 12, e aprendi a produzir também. Então, quando eu, por exemplo, em 2010 fui trabalhar no estúdio público ali do Guajuviras, na Casa das Juventudes, aqui em Canoas, eu era o coordenador do estúdio, operava as produções, produzi o álbum da Grazi Liza, entre outros inúmeros artistas aqui da cidade também, né? Que então, demais. Foi um lance muito especial, assim, também. Ter começado a produzir e depois, para entender melhor a produção, ter ido para bateria mesmo, né? Lembro que no final do curso eu já era um rapper com uma carreira estabelecida, etc e tal, mas a apresentação do curso era os músicos do lugar onde eu fazia o curso montar uma banda e apresentar uma música. E a gente tocou Californication do Red Hot Chili Peppers. E eu fui o baterista que tocou a bateria. Então foi muito legal, porque também pra mim, isso foi 2010, 2011, eu não lembro, foi uma experiência, né? Porque, pô, o vocalista mexe com o ego, tá na frente, aquela coisa toda. O baterista é só o baterista, infelizmente. Tá lá, assim, né? O baterista nem músico é, né, cara? Com todo respeito aos meus amigos bateristas, eu também sou um baterista que não investi, né? Sou um amador, mas eu aprendi a tocar, toco bateria, né? Mas a bateria me ajudou muito na relação da bateria instrumental que eu produzia nos programas, né? Eu comecei no Acid Pro, migrei para outros programas, mas até hoje eu gosto muito do Acid Pro, assim. Simples e objetivo na produção. Deixa eu entender mais ou menos como é que é esse lance, tipo, quando tu diz assim, eu comecei a produzir meu próprio trampo, meu próprio trabalho. Tipo, claro, tu escrevia teu rap e produzia, tu diz assim, tipo, tu mesmo gravava os beats, tu Isso, criava exatamente isso. toda a base pra gravar em cima tudo de forma autônoma, sozinho. Autônoma, Quero independente. complementar. Como é que tu tinha acesso à produção de beats? Era É simples. como tu tem um violão em casa, Então, né? mas é que o rap nunca dependeu do violão, né?
Sim. Isso foi o bom da coisa, assim, né? De poder fazer o rap. De harmonia, tu diz, né? Não depende Não é sobre harmonia, não. Não é sobre harmonia, é sobre instrumento. Sim. Né? Sobre o instrumento. O rap sempre trabalhou com sample, né? O que é o sample? O recorte de uma música que já existe fazer outra. Então eu trabalhei porque eu aprendi a produzir instrumental de rap vendo o Bastardo produzir. Produzindo também minhas próprias músicas com o Divox, com o Nitro D e tal. Mas o Bastardo foi uma aula porque, como ele morou na minha casa e tava no meu quarto e eu via Imagina, bebendo da fonte. Meu, eu tinha uma caixa amplificada que meu primo me deu, o Bruno. Então eu usava essa caixa, conectava no notebook e a gente ouvia os beats Uma com Watson. grave. Não, meu, era uma caixa assim amplificada que nem se faz mais, assim. Eu não sei te dizer qual era a marca. Se pá era o Watson mesmo. Que era se daquela pá- época eu tinha bastante se pá era- Watson, né? Cara, era gigante, assim, Watson. gigante. Tá ligado? Gigante e tal. E aí foi assim, velho. Aprendi sampleando, né? Eu tenho uma música minha que saiu num disco de 2014, o nome do disco é Parte do Ciclo. A música chama-se Você Pode Ser. E essa música, originalmente, né? Quem ouve ela hoje nem liga essa música à base original que eu busquei da referência. Mas em 2007, antes do Bastardo ir embora, ele produziu uma música, um instrumental sampleando aquela música do Cachorro Grande, né? Sinceramente. Ele sampleou lá e tinha tem uma parte que ele fala: Você pode ser abrir. E ele botou aí: Você pode ser. E ele ficou no loop disso: Você pode ser. E aí era uma ideia de tipo, você pode ser o que quiser, né? Era Boa. essa a ideia, né? E aí eu lembro que ele ficou nesse e fez o loop. E eu, caralho, mano, ficou foda, não sei o quê. E aí a gente perdeu o projeto, assim. Perdeu o MP3 que tinha salvo. Não, o MP3 ficou salvo, mas perdeu o projeto. E o MP3 que ficou salvo foi a base para mim poder construir o instrumental da minha música Você Pode Ser. Que anos depois, ali, demais. Nada sei por lá, acaso. deu 7 anos depois, 2014, eu lancei a música, né? Mas então foi isso. Aí eu migrei do sample, né, da Cachorro Grande, eu migrei para um instrumental com instrumentos tocados, né? O Pedro Dom foi o músico que tocou os pianos, o Bruno tocou o baixo, eu produzi a bateria, né? E aí a gente compôs junto lá, foi muito legal. Ah, eu queria uma pergunta meio técnica, assim, de curioso mesmo. Zero entendimento sobre isso, mas, tipo, cara, o rap, hip hop, enfim. Eu tô ligado, sempre se baseou muito em fazer sample de algo, né? Que é tirar que nem explicou, tirar um pedacinho de uma música e criar outra a partir disso. Isso não implica em nenhuma circunstância autoral com o proprietário daquele fonograma, mas ou não? assim, a ideia também... Como é que funciona? A ideia também é ser contra a regra mesmo, tá ligado? A ideia é tocar... Nunca um dono de um fonograma disse assim, porra, isso aí foi Cara, eu que gravei. pensa a música mais famosa, assim, do Racionais, né? Racionais é campeão de samples, tá ligado? Sim. Tem sample do Liverpool Express, do Tim Maia, né? Do Marvin Gaye, tem sample do Al Green, sabe? Tem vários samples, né? E... Cara, nunca deu nada, assim, né? Nunca Vida Louca, aconteceu. parte 1 do Racionais, por exemplo. Fé em Deus, que Ele é justo. Essa música é um sample do Liverpool Express, né? E nunca You ninguém Are My reivindicou, Love, se não me falha a memória, incomodou. o nome da música. Até hoje eu nunca vi nada com rap nacional assim, né? E muitas vezes os músicos querem ser sampleados, tá ligado? Tem uma entrevista do KLJ que ele fala assim, né? O KLJ falou que a música do Tim Maia... Agora me fugiu o nome, cara. Ela Partiu. A música Ela Partiu, que eles fizeram Um Homem na Estrada, do Racionais, era uma música qualquer, que nos anos 80 e 90 tava jogada num LP, lá numa coletânea, que ninguém sabia dessa música. Essa música foi resgatada pelo Racionais quando lança O Homem na Estrada e dá o crédito do sample. E aí as pessoas começaram, através do Racionais, a buscar o Tim Maia, tá ligado? Que legal. Então olha que doido, né? O processo inverso, né? Sim. E a gente tá falando de Tim Maia, tá ligado? A gente não tá Um falando... público que o Tim Maia não bem acessaria, né? E não é só um público, porque o Tim Maia ele é um público universal, se a gente for pensar, né? As coisas são nichadas, né? O rap é o rap, o funk é o funk, o rock é o rock. O Tim Maia é um cara que furou a abraçou bolha, todo né? mundo, Olha, né? ele furou a bolha, né? Ele furou a bolha. Mas ao mesmo tempo, essa música tava, como disse o KLJ, jogada num cantinho, né? Então, o sample também teve... Contribuiu. tá ligado? Do próprio artista que foi sampleado ser conhecido, né? Que demais. Que demais mesmo. E como é que eram os desafios, assim, tu falou que tu saiu já daquela aula de história, criando rimas e raps e tal, tudo mais. Como é que foi os desafios, assim, tu pensou, quero ser um artista de rap?
Foi isso que tu pensou? Eu não queria ser um artista, tá ligado, mano? Eu só queria fazer, entendeu? Nem sabia o que era artista, saca? Nem sabia. Eu só queria fazer aquilo que eu gostei, que achei do caralho, assim. Eu lembro que uma das primeiras músicas de rap que eu escutei foi do Da Guedes, Doutor Destino. E isso é muito interessante, por quê? Porque, historicamente, as pessoas sempre conhecem bandas de fora do seu estado ou do seu território para depois flagrar a cena que existe no seu próprio rolê aqui, né? E eu acabei conhecendo uma cena local e depois fui saber quem era Sabotagem, quem era Racionais, quem era Facção Central, quem era Fulano, Beltrano, RZO. Então, o meu processo foi o inverso, mano. Eu conheci os caras daqui primeiro e me tornei fã dos caras daqui para depois me tornar fã, por exemplo, dos caras de fora. E conhecer os caras daqui diz muito sobre como eu me tornei também, né? Porque a música rap, ela fez comunhão com a cultura local de cada território do Brasil. No Rio, o D2 mesclou com samba, tá ligado? Aqui a Ultraman com o Nitrodio, da Guedes mesclou com a Milonga, quando fez a Peleia, né? A gente poderia dar o exemplo do Rapadura, que mesclou com o Baião, com a música local, Total. né? Lá no Ceará. Então, eu conheci coisas que trabalhavam a linguagem daqui, tá ligado? E tinha uma característica nossa, não nossa no sentido bairrista ou etc. Nossa, da música rap feita aqui, mano. Essa é a nossa parada, entendeu? Não é igual a São Paulo, não é igual ao Rio, igual ao Norte ou ao Nordeste, ao Centro-Oeste. É nossa e ponto. E a gente quer ser aceito assim, tá ligado? Fazendo uma analogia, por exemplo, ao rock gaúcho, que criou um rótulo do próprio estilo de rock. Se a gente pega o rock dos anos 2000, né, velho? Ali, mano, Bideu Balde, eu participei do último disco da Bideu Balde, tá ligado? Nossa. Em 2019, se não me falha a memória. A própria Fresno, entendeu? São criaram músicas... uma identidade gaúcha, né? Mano, o Reação em Cadeias, criaram uma identidade gaúcha, tá ligado? Exatamente isso. Eu olho aquele acústico MTV, Bandas Gaúchas, cara, a apresentação da Bideu Balde, Carlinhos estava com o braço quebrado, eu acho. Cara, e é muito doido assim de olhar, cara, porque ali eu acho que foi o último grande momento do rock gaúcho, tá ligado? É verdade. Ali foi o último grande momento, assim, de expressão nacional, né? E são músicas que até hoje, assim, são clássicos, né? Tipo, as músicas da Bidê, outras são da Ultraman, enfim, né? Mas... Criaram uma identidade como vocês criaram. Assim, então, mas tipo, doido de ver como a gente conseguiu manter a estrutura do rap aqui, né? O rap também teve vários momentos aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Eu atravessei todos os últimos momentos dos 23 anos, tá ligado? Todos os momentos dos últimos 23 anos. E é doido, né? Porque estou vivo até hoje, né? Tanto musicalmente, quanto artisticamente, quanto na produção. Claro que hoje muito mais atrás do balcão, do outro lado, ou seja, do lado de quem contrata, de quem financia, do que do lado de quem é contratado ou financiado, né? Também preciso ser financiado, claro, para manter as estruturas que a gente criou, mas por óbvio eu estou numa outra situação, né? Porque hoje eu tenho autonomia, por exemplo, na gestão do recurso, de como a gente vai aplicar, de como a gente vai desenvolver uma série de coisas. Mas ao mesmo tempo, agora me preparo para retornar artisticamente também, né? Legal. Mas atravessei todas essas fases e vi o quanto o rap progrediu assim aqui no estado, sabe? Embora a gente pudesse estar em outros níveis, em outros patamares artísticos, mas eu acho que a gente avançou, né, bastante, não regredimos assim como outras partes do Brasil. Que massa, porque a gente fala muito, né, Vini? Teve uma década aqui que muitas rádios oportunizaram artistas, bandas de rock a tocar e se distribuir, digamos, né, a aparecer para as pessoas. Como era para vocês, assim, como vocês colocavam, como as pessoas conheciam o trabalho naquela época? Não é que nem hoje, tá, pô, Spotify, coisa, não tinha. E tinha rádio que dava espaço para música de vocês. Tinha muita rádio independente, rádio shows, comunitária. Tinha bastante. Eu fazia muito show, isso é muito doido, né? Claro, quando a gente fala show, né, não é uma mega produção, nenhuma grande estrutura, ou quem dirá um grande cachê, né? Eu sou um cara que fiz mais de 1000 shows em 300 cidades, né, do mundo inteiro, em 10 países. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, não fiquei multimilionário com todos esses shows, né? Só milionário, multi não, né? Tá. E não fiquei multimilionário com esses shows. Então, o que acontece? Eram shows gratuitos, eram shows em escolas públicas, em projetos sociais, toquei em presídio,
Em todos os lugares que muitos músicos não foram, eu estava lá, tá ligado? Legal. Eu estava lá. Eu toquei, a gente cantou, a gente fez batalha de rima, fizemos bate-papo, palestra, tá ligado? Levar uma palavra, uma mensagem, a gente estava lá, entendeu? E como vocês mantinham isso financeiramente? Se não Era do tinham próprio bolso, cachês cara. bons, Era assim? do próprio bolso. Como era o sustento Eu da tive galera? a mãe trocínio, tá ligado? O pai trocínio, Que entendeu? tipo, bancava o teu sustento. Graças a Deus eu tive 2 pais, assim, que tinham condição no sentido de apostar, né? Não condição financeira, a gente veio de família humilde, entendeu? Mas de te manter. De manter, exatamente. Minimamente me dar uma passagem do busão pra mim ir, tá ligado? E voltar, entendeu? De dar um 10 pra comer um lanche, por exemplo, entendeu? Graças a Deus eu tive esse privilégio, né? E reconheço isso. Isso era uma dificuldade mais local aqui, sul, por ser um povo muito bairrista, ou nacional também, assim, tipo, o rap, o hip hop tinha naquela época pouco espaço pra Não, rentabilizar Era em todo show? o território nacional, todo mundo tinha pouco espaço, havia um mercado fechado, ainda não havia um mercado definido como existe hoje, né? Por exemplo, hoje tem artistas que estão cobrando $500 mil de cachê, 200 mil, 100 mil, né? 50 mil. São cachês relativamente... Do rap, hip hop? Do rap. E, então são cachês Sim. relativamente, né? Importantes, bons e tal, né? Que gera trabalho e renda para um monte de gente e tal. Mas naquela época era isso, né? Era na cara e na coragem, né? Eu fiz muito show assim para ser conhecido, né? Para ser conhecido. Eu queria ser conhecido pelo público do hip hop, né? E pelas pessoas que produziam a cultura hip hop. Então eu tinha que ir lá, botar a cara, vai pedir para cantar, pedir para fazer, né? Uma série de coisas, né? Foi assim. Bah, que batalha, né? Na cara e na coragem. Caralho. É muita batalha, pouco espaço, cachê baixo, Total. muito show em comunidade. Cara, loucura isso aí. É uma resiliência absurda, assim, do segmento, né? Diferente do que a gente vê em outros, que se autofinancia com mais tranquilidade. É muito mais uma missão do que qualquer outra coisa, né? Se tu Eu parar acho pra que pensar, tu falou uma parada importante, né? Que é se autofinanciar. Hoje, o que a gente tem feito é justamente isso. Ser o autofinanciador, né? Criar esse movimento de uma economia que fique entre o próprio movimento e gere mais desenvolvimento pro todo, né? Ou seja, eu vou comprar de ti, tu compra de mim, ele compra dele, ele compra do outro, gira pra cá, tu traz pra cá, eu levo pra lá, a gente intercambia isso, faz assim. A gente tem posto na prática, né, ações que ligam a economia solidária, black money, ligam uma relação, por que não entender qual o nosso papel dentro de um sistema capitalista, saca? Como a gente ressignifica, por exemplo, o capital dentro das comunidades, como a gente consegue, através do recurso captado, gerar mais trabalho, mais renda, mais desenvolvimento, mais dignidade. Enfim, a gente tem feito uma série de ações, assim, né? E aí, é isso. Estamos nesse novo momento, né? Eu diria. A gente está num bom momento, né? Nunca me atrevo a dizer que esse é o melhor momento da história do hip hop do Rio Grande do Sul e do rap do Rio Grande do Sul. Mas, por óbvio, reconheço, né? Que existe algo que demarca, assim, um antes e um depois, por exemplo, de projetos estratégicos que existem aqui no estado, como a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, o Museu da Cultura Hip Hop RS, a Fluência Casa Hip Hop, o pessoal da Nest lá em Bento Gonçalves. Existe um antes e um depois de uma série de atividades que existem e dão sustentabilidade à cultura hip hop no estado. Demais. Do caralho. Eu queria 2 pontos. Eu queria voltar um ali antes. Tu falou que talvez o MTV Bandas Gaúchas foi o último grande ponto, né, desse setor e tal, enfim, desse estilo. Tu consegue visualizar e entender o que aconteceu no mercado? Por que não existe mais talvez essas bandas, ou novas bandas, ou novos artistas assim, para tu citar como o último grande ponto da música do rock gaúcho? Eu acho que tem vários pontos, né? Isso serve para todos os movimentos, por exemplo. Eu acho que faltou um processo de resgate de memória da história do movimento aqui no estado, coisas que hoje nós estamos fazendo e estou vendo na prática a necessidade disso, né? Porque é isso, se a gente não... Conhece aquela história, já que ninguém gava, o Zé cagava? É basicamente isso, tá ligado? Se a gente não se autopromover e não falar de nós mesmos com as nossas próprias narrativas, né? Sem ficar esperando que outro fale com uma narrativa distorcida ou deturpada, a coisa realmente vai se perdendo. Então, eu acho que faltou, sim, um movimento que pudesse pautar,
né, o legado histórico dos movimentos, em especial do rock aqui no estado. Acho que também faltou uma sinergia maior com outros músicos, outros artistas. Pensa bem, né? Só em 2019 eu fui gravar com a Abdê. Isso não é uma crítica ao meu amigo Carlinhos, nem ao Abdê Ubaldi. Claro. Mas isso é uma constatação que, se nós tivéssemos nos unidos lá atrás, talvez ambos os movimentos tinham se fortalecido, sabe? E não só esperar para unir quando talvez já está em baixa uma banda, ou um grupo, ou um movimento, como é o caso que foi com o rock, né? Então, eu acho que se a gente tivesse pensado estratégias lá atrás, as coisas não teriam deixado de existir como deixaram de existir. Sejam elas bandas, sejam casas, né? Sejam equipamentos culturais, sejam produtores culturais que estavam lá atrás no rock e hoje estão tendo que produzir outras fitas porque não está mais rendendo, por exemplo, tá ligado? Movimento cultural hoje é uma ativação mais constante, então, desse segmento. Tu considera, tipo, como tu falou, tem vários projetos. Quando se refere a projetos, são projetos sociais, são projetos de lei, de incentivo. Como que gira esse movimento assim, de autossustentação que tu falou antes? É que assim, projeto é projeto, né? Ele pode ter um cunho social, ele pode ter um cunho cultural, ele pode ter um cunho educacional. Os projetos que a gente produz têm todos esses cunhos. Tem social, tem educacional, tem cultural, tem ambiental, né? E tem negocial. E óbvio que existem mecanismos para manter os projetos. Que mecanismos são esses? Lei de incentivo, né? Existem inúmeros meios de fomento que são os mais populares e conhecidos. Assim como existem muitos meios de fomento que não são populares, não são conhecidos, são legais e são direitos, e a galera não acessa. Então, o que eu fiz? Num momento em que a gente não acessava os meios legais e conhecidos populares, porque a gente não tinha histórico, currículo, ou os conselheiros sempre barravam por não entender o hip hop como algo importante e potente, nós começamos a furar a bolha indo por meios que ninguém conhecia. Por exemplo, como o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho foi talvez um dos grandes, maiores parceiros aí antes da inauguração do Museu da Cultura Hip Hop em Porto Alegre, que entrou com R$900 mil na época da obra. Dos 2,5 milhões que a gente investiu para fazer o museu, 900 mil veio daí. Veio da onde? De multas trabalhistas. Ou seja, o MPT aplica multas em empresas que descumprem uma questão trabalhista. Ao invés dessa empresa pagar a multa para o MPT, ela destina a multa a um projeto que atua como uma compensação de danos. Né? Então, a gente, quando não conseguia acessar, e principalmente no período em que a gente começou o museu, que foi entre 2018 até 2021, até a gente ter um espaço, era o governo do Bolsonaro. Não tinha porra nenhuma. Tá ligado? Não tinha cultura, não tinha ministério, não tinha política cultural e tinha ainda a criminalização dos mecanismos legais de incentivo, popularmente conhecidos como a Lei Rouanet. Teta, mamata, artista é vagabundo, tá ligado? Sim. Uma série de falas assim, né? E que apontavam o caminho, o descaminho que aquele governo estava fazendo. Então, a gente foi meio que obrigado a entender quais caminhos alternativos tinham para os sonhos não morrerem, para a cultura não morrer, para as coisas avançarem, mesmo em tempos de retrocesso cultural, como foi o que a gente viveu. Então, a gente... Foi a vida que foi nos levando, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, quando o Brasil volta a ter Ministério da Cultura, o Lula recria as políticas culturais, Conferência Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, Lei Aldir Blanc permanente, Lei Paulo Gustavo permanente, uma série de ações. Isso também nos dá a visão de entender que agora sim temos direito, né? As leis estão regulamentadas, não tem criminalização e vamos pegar e vamos estrategiar, vamos articular quem são as empresas. Né? Hoje, por exemplo, a patrocinadora master é a Petrobras, lá no Museu da Cultura Hip Hop RS, mas ao mesmo tempo, agora do plano de quadriênio que a gente desenhou entre 26 e 29, a gente vai anunciar o maior investimento da história do hip hop brasileiro. Vamos investir nos próximos 4 anos 24 milhões de reais. Está entrando o BNDES, está entrando Caixa Econômica Federal, outras estatais, outras empresas privadas, Open Society, que é um recurso de financiamento internacional. Enfim, tem muita gente legal que está entrando junto. E a gente se especializou nisso, tá ligado, Vicente? A gente se especializou em captação de recursos. Entendimento, né? Que é um universo que o cara não... Se especializou em captação de recursos, se especializou
em articulação institucional, se especializou principalmente em boa execução e boa prestação de contas, tá ligado? E execução de projetos. E isso, não sei se é um porquê ou não, mas isso porque artisticamente isso não se autossustenta, por exemplo, como outros segmentos, faço show, cobro por isso, entra dinheiro, banco minha operação, sobra meu lucro. Mas é que isso não é um show, tá ligado? O show é pequeno, entendi. Tá ligado? Eu contrato o show hoje, entendeu? Eu contrato o show. O que a gente faz não é um show, tá ligado? O show é a cereja do bolo. Eu faço o bolo, tu entendeu? Saquei. A cereja do bolo é o que tu vai me vender, por exemplo. Sim. Eu faço o bolo, tu entendeu? Eu sou o dono da panificadora. E isso tá entendendo? incentiva também até os jovens a... Por que eu fiz isso? Pra tu demais. entender, mano. Eu sempre esperei que alguém fizesse. Eu falei isso esses dias, tu entendeu? Eu sempre esperei que o governo fizesse mais pela cultura. Eu sempre esperei que os empresários tivessem mais consciência social. Eu sempre esperei que alguém fizesse, já que ninguém faz, mano. Eu não vou esperar. Eu não tenho vida pra esperar. A vida é uma caixinha de surpresa, Vicente. Tu pode sair daqui, ser atropelado e acabou, entendeu? Então, cara, eu não tenho tempo pra esperar. Se ninguém vai fazer, eu arregacei minhas mangas, fui lá e fiz, entende? E hoje, por exemplo, o que a gente financia vai além do show. Como eu disse, o show é a cerejinha do bolo. Eu financio educação, eu financio cultura em contraturno escolar, eu financio o empoderamento de uma juventude que tá à mercê hoje de redes sociais, com um monte de baboseira nas redes sociais, tá ligado? Tá à mercê de uma desinformação que circula nas redes sociais e uma série de outras questões que eu poderia aqui questionar, tá ligado? E, ao mesmo tempo, eu gero trabalho e renda. Tirando, por exemplo, meus irmãos que estavam lá no chão de fábrica, varrendo e limpando, e não que não seja digno trampar lá, tá ligado? Mas o cara, ele é muito mais feliz, e eu tô falando de satisfação pessoal, né? Não sei se vocês ganham grana pra fazer o podcast, mas se vocês ganhassem grana, vocês também seriam muito mais felizes, tá ligado? Por trampar com um bagulho que vocês gostam, tá ligado? E, ao mesmo tempo... Mano, ganhar, tá ligado? Pra poder trocar de carro, pra comer melhor, pra dar uma condição pro filho. Não sei se vocês têm filho ou não, eu tenho filho, tá entendendo? Então o que a gente faz hoje é isso, tu entendeu, Vicente? Saquei, Mano, pensa bem, agora pra esses próximos 4 anos... né? É diferente. Mano, e mais do que isso, eu não sei nem denominar, mano, mas a gente tá, ao mesmo tempo que profissionalizando a relação, sabe? A gente tá criando instituições privadas independentes, né? Perfeito. Fortes, tá ligado? Instituições fortes que, tipo assim, se o governo federal, o governo estadual, os governos municipais não vão lançar edital, né, pro bagulho, se o artista do hip hop enfrenta o racismo do Rio Grande do Sul, o preconceito de não conseguir botar, né, uma música no show ali, no evento tal, etc., a gente criou um mercado alternativo. Essa é a moral da história. Quando a gente faz a casa do hip hop de Esteia, porque, mano, historicamente, eu não tocava no Opinião, no Pepsi On Stage, tá ligado? No Planeta Atlântida, em outros bagulho. Eu falei, cara, eu não vou ficar esperando os caras me chamar pra mim tocar nos bagulho. Eu vou criar um local que a gente possa fazer os shows, ganhar com isso também, e ao mesmo tempo se promover, né? Assim foi com inúmeras bandas também, tá ligado? Criaram seus próprios locais. Então a gente criou esse mercado alternativo. Só que a gente viu que dava para profissionalizar e fazer uma injeção de investimentos muito consistentes e pesados, tá ligado? E é o que a gente tá fazendo. E agora o que eu tava falando, a gente vai gerar 1.956 vagas de trabalho nos projetos que o museu vai lançar nos próximos 4 anos com esse investimento de 24 milhões. Existe um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que a cada R$1 investido na cultura retorna na economia 6,51. Então, se a gente for calcular, né, esses 24 milhões, a gente está falando de mais 150 milhões de impacto na economia. Ou seja, é muita coisa. Tem multinacional que não faz isso, tá ligado? Com certeza. Eu acho do caralho, porque tu meio que define a ideia de que tu criou um novo ecossistema, talvez, porque o sistema em si não estava dando espaço, basicamente. Dando possibilidade para música, para cultura em geral, né, para as pessoas poderem se expressar ou crescerem, né? Então vocês criaram um ecossistema onde vocês, através de vários tipos de lei de incentivo, trazem o dinheiro para dentro para poder dar profissão, dignidade, escolaridade, enfim, cultura para aquelas pessoas ali que vocês querem fazer o... É porque nunca tem, cara. Não tem pro rock, não tem pro funk, não tem pro hip hop, não tem pro pagode, não tem pro samba, tá ligado? Agora, pro tradicionalismo tem. O governo do estado acabou de lançar um programa, 14 milhões pros CTGs. Por que só pros CTGs, cara?
Ah, porque a nossa cultura é a cultura tradicionalista, gaúcha. Mano, fuck you. Tá ligado? Existe uma diversidade cultural no estado que deve ser respeitada. Independente da origem do estado, cara. Perfeito. Independente do que foi a base, né? Dos gaúchos uruguaios até os gaúchos do Rio Grande do Sul. Independente do que foi a base. O estado, ele é a sua geração que está se vivendo. Com respeito à ancestralidade, mas, por óbvio, equilibrando as relações no presente. Ou seja... Porque historicamente as mulheres foram submissas aos homens, então as mulheres não têm que ter o mesmo espaço que os homens. Não tem que ganhar o mesmo salário se executa a mesma função. É isso? Não, cara. A gente não tá no tempo das cavernas, entende? Isso vale pra cultura também. Hoje, o Rio Grande do Sul talvez é um dos 3 estados que é mais forte na cultura hip-hop nacional. É um dos 3 que é os não mais fortes. Não é falado em nenhuma mídia, né? Entende? Então, tipo assim... O que o governo está fazendo aqui no estado para que esse estado, que é o 3º colocado nacional, possa alcançar, mano, Rio e São Paulo aí, que são o 2º e o 1º. Entendeu? Pra gente disputar de igual para igual. A gente quebrar a lógica mercadológica, que mais de 80% dos investimentos da Lei Rouanet ficam concentrados no estado de São Paulo, por exemplo. Sim. E por isso que um monte de gente não tem nada aqui no estado. Por isso que um monte de gente não consegue acessar essas leis, não consegue fazer com que as empresas patrocinem. Então, como é que a gente quebra essa lógica mercadológica? É mais ou menos isso, entende? A gente está lutando contra um sistema que foi estruturado para ser assim. E as pessoas submissas acreditam que ele deve se manter assim. Eu não acredito nisso, tá ligado? Tem que mudar, tem que ser mais aberto, o dinheiro tem que ser melhor distribuído em todo o território nacional. A ministra Margarete chama de nacionalizar os recursos, exatamente isso, né? Tem que ter grana lá pro norte, tem que ter grana pro nordeste, tem que ter grana pro centro-oeste e tem que ter grana pro sul. O dinheiro não pode ficar só concentrado em São Paulo e no Rio. Tem que ter grana pra cá. A cultura tem que ser mais ampla e democrática. E com isso, a gente poder garantir. E isso vale aqui no estado, tá ligado? O dinheiro da cultura do estado não pode ser distribuído só pros tradicionalistas. Não pode, tá ligado? Tem que ser distribuído pra todos, de modo igualitário. Vamos fazer que nem faz o orçamento participativo. Vocês estão ligados ao orçamento participativo? Aquela política exemplar. Como é que funciona? É por demanda. Tu trouxe a tua demanda. Se a tua demanda tem mais votação, significa que é a demanda que merece mais atenção. É assim que funciona a democracia. E hoje, mano, o hip hop bate de frente igual para igual, mano, com vários movimentos aqui. Tem movimentos que não fazem o que a gente tá fazendo, entendeu? Não fazem. Eu citando o ecossistema, né? Tipo, a gente usa muita analogia, às vezes, do sertanejo, né? Que criou o próprio ecossistema mercadológico para se manter, evoluir, crescer e tomar conta do mercado, né? Então, vocês também fazem uma coisa parecida, dadas as devidas proporções. Mas, e aí eu penso assim, ó, usando a analogia de novo, o sertanejo, ele sempre... cria novos artistas, né, na sombra de artistas já renomados para poder o sistema se manter, os produtores continuarem ganhando, investindo, empresário e tudo mais. Vocês chegam a pensar numa lógica, porque outra coisa que a gente sempre fala é que às vezes falta muito profissional no Rio Grande do Sul, né? Pode ter muito músico, muito artista, mas não tem um gestor, não tem um produtor musical, alguém assim, né? Então, vocês também pensam nessa lógica de reinvestir em dinheiro na formação também de novos ou profissionais, ou melhorar a vida de um músico? Claro, coisa assim? A gente está fazendo isso. Lá no museu, por exemplo, a gente tem um estúdio, né? E veio da experiência que eu tive no Guajuviras, aqui em Canoas, né? 2010 eu atuei lá, fiquei até 2013, e essa experiência subsidiou a gente criar o estúdio público lá no museu e tornar ele público de fato, né? Ou seja, um acesso democrático através de edital. O artista lá ganha gravação de voz, instrumental, mix, master, mentoria. O técnico do estúdio é o Nitrodido, da Guedes. Mentoria. A gente sobe nas plataformas, lança, dá o cachê de R$1.000 e bota o artista a abrir um show nacional no Bar Opinião, na festa Boom Rap. Né? Tem um ciclo completo aí, né? Da iniciação até a performance, né? Mas, honestamente, o Nitrodi tem esse foco, né? De gerar mais artistas competitivos no mercado nacional. Eu não tenho esse foco, tá ligado? Eu não tenho o foco de gerar mais artistas. O meu lance é gerar mais emprego. Esse é o meu lance. Que a galera já trampe com o que tem, mano. Tá ligado? Com o que, da forma que é.
Tem que profissionalizar? Tem também. A gente tem que ter mais artistas que vão disputar o cenário nacional? Tem que ter também. Nesse momento, quem disputa o cenário nacional do rap aqui do Rio Grande do Sul? Pô, o Zudzilla, a Cristal, né? São artistas que, inclusive, estão fora daqui do estado. Estão lá em São Paulo, né? Mas a minha questão é como a gente cria um mercado aqui, velho, e que, assim como o Brasil tem uma postura com a América Latina de ser uma postura meio que, bom, eu sou o Brasil, eu sou autossuficiente, eu não preciso do mercado hispânico da música, né? Por exemplo, eu fui o primeiro rapper brasileiro a tocar no Hip Hop Al Parque na Colômbia em 2014. É o maior festival de hip hop da América Latina. Eu toquei pra 120 mil pessoas. Tá ligado? Que massa. Mano, 120 mil pessoas, é muita gente. Eu tava lá. Mas, imagina, mano, eu fui o primeiro brasileiro rapper. Mano, num país que tem sabotagem, Racionais, tá ligado? Sim. Eu poderia citar inúmeros manos e grupos em Minas, Negagiza, MV SNJ, MV Bill, Camila... Mano, eu fui o primeiro. Não tô me menosprezando, tá ligado? Mas chega a ser hilário, assim. Eu, do Rio Grande do Sul, ser o primeiro rapper brasileiro. Por quê? Porque a gente foi quebrando a lógica desde o princípio, Foi tá ligado? construindo esse caminho, né? É, de quebrar a lógica e tipo assim... E não se achar autossuficiente ao ponto de se isolar, tá ligado? Tipo, eu não tô me isolando aqui com isso, não. Tanto é que agora a gente tá abrindo o orçamento para conectar o Brasil inteiro. A gente tá fazendo acordos de cooperação, ações binacionais. Vou largar uma novidade aqui que não falei em nenhum lugar, nenhuma entrevista. Olha aí, ó. Opa! Essa é quentinha aqui, né? Bora. Foca nele, dá zoom aí, ô. filho. A gente tá construindo a primeira casa binacional da cultura hip hop, Brasil-Colômbia, vai ser em Bogotá, para inaugurar em março de 2026. Essa casa vai ser uma base internacional para artistas que querem fazer residência artística fora do seu país, tá ligado? Aqui do cara. A gente está criando uma base lá em Bogotá, uma casa de 640 metros quadrados, que vai ter estúdio audiovisual, estúdio de podcast, vai ter todos os mecanismos para promover um artista fora do seu país, né? E falo a Colômbia porque a Colômbia é o segundo país mais forte aí no hip hop da América do Sul. O Brasil tá em primeiro, a Colômbia tá em segundo. A Colômbia tem o maior festival, de fato, né, do hip hop da América Latina, que é o Hip Hop Al Parque. Mas o Brasil tem mais impacto até por ser um país maior, 5 vezes maior que a Colômbia, né? Mas então, é isso. A gente não tem se isolado, mas acredito muito na nossa tá ligado? Porque é isso, mano. Eu não vou ficar perdendo tempo, mano. Se o mercado autossustentável. Se o mercado de São Paulo não vai me abrir, mano, pra gente enviar os grupos daqui pra lá, Mano, tu acha que eu vou ficar chorando as pitangas e perdendo tempo, correndo atrás que o mercado de São Paulo me abra uma oportunidade? Não vou, mano. Eu vou criar um mercado aqui e nós vamos ficar aqui. E era isso, mano. Tá ligado? E vamos disputar a ponto de poder quebrar, assim, no sentido, mano, vou ser o Robin Hood, eu vou pegar a grana que tá indo só pra vocês e vou trazer pra cá também, entendeu? Que é basicamente isso que eu tô fazendo. Quando eu falo um investimento de captação de 24 milhões de reais, mano, pensa bem, era uma grana que podia estar lá, tá ligado? E a gente tá trazendo pra cá, porque é isso, a grana tem que ser melhor distribuída. Isso é assim de como... edital, Rafael? Ou é de... De captação, Captação mano. De Rouanet. captação de convencimento. Lei Rouanet. Lei Rouanet, exatamente. Alguns são editais, né? Por exemplo, o BNDES está entrando com financiamento de 6 milhões e meio, né? Para 4 anos. Então, esse foi um edital que a gente passou. Legal. Legal, né? Estão Não, é atentos demais. às oportunidades, né? E sobre a... E aí, sobre a cena do rap, né? Do hip hop aqui no Rio Grande do Sul. Tu disse que teve várias altos e baixos, né? Como quase todos os estilos, gêneros. Mas a gente sabe que o rap, o hip hop vem numa crescente aí nos últimos anos, né? Talvez um pouco guiado pelo trap, talvez pelas mídias sociais. Ao que se dá essa última crescente, assim, do hip hop no Brasil e também, obviamente, no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é pelo trap, realmente. O trap, ele começa ali... aqui no Brasil, 2012, 13, né? O meu parceiro de grupo, Rafuage, o Rick, ele foi um dos primeiros trappers aqui também do Brasil, em especial que misturou o trap com o funk, né? O famoso trap funk, que hoje é muito conhecido. Sim. Né? Muitos artistas fazem trap funk hoje, principalmente os artistas do funk. Sim. Né? Que aí mesclam com o trap. Então, eu acho que vem numa crescente ao mesmo tempo que a gente teve algum distanciamento das raízes, né, do movimento hip hop, lembrando que hip hop é a cultura, rap é a música, né? Sim. A gente teve um distanciamento. Eu acho que o que manteve essa consciência sobre a cultura foram
realmente projetos estruturantes que existem em todo o Brasil, como as casas de hip hop, né? A primeira casa do hip hop do Brasil foi a casa de Diadema, em São Paulo, né? E lá em São Paulo foi um exemplo que vingou e germinou em todo o território nacional, em especial nós aqui em Esteio que fizemos a Casa da Cultura Hip Hop de Esteio em 2017, né? Pensado em 2012, só 5 anos depois a gente conseguiu, 2017 inaugurou. Então, eu acho que tem essa crescente, tem esse distanciamento, ao mesmo tempo os projetos dão a base, cria uma relação de compromisso, resgatando o lendário compromisso que o Sabotagem rimou, né, das pessoas não esquecerem das comunidades, não esquecerem de uma ação, seja ela social ou mais estrutural, seja um show gratuito, seja, enfim, não é obrigação, não existe uma cartilha que diz que quem faz sucesso no rap, no trap, no funk, tem que doar cesta básica. Não existe isso, não existe. A pessoa faz por uma consciência que ela própria carrega e tem e entende que pode, né, e tem condição de fazer aquilo. Mas eu acho que nesse momento a gente está num dos melhores momentos, né? Como eu disse, não me atrevo a dizer que é o melhor, mas num dos melhores. Por quê? Porque o primeiro Museu da Cultura Hip Hop na América Latina está em Porto Alegre. O maior festival de hip hop do Brasil, que é o Rap em Cena, está em Porto Alegre, né? Nós temos hoje outras 6 casas de hip hop que atuam no território gaúcho. Temos inúmeros ateliês de hip hop e salas de hip hop em todas as regiões. Estamos vendo uma crescente de festivais independentes também, locais, acontecendo. Ao mesmo tempo, financiamentos de recursos públicos vindo para o hip hop estadual, né? Então, vejo que a gente está num bom momento assim sobre isso. E, ao mesmo tempo, né, enfim, tendo o desafio de estar na linha de frente, né, e provar que a gente pode ir além, assim, sobre uma questão de gestão, etc e tal, né. Cara, é muito legal trocar essa ideia, porque, tipo, né, o que é legal de uma conversa, não vou chamar isso aqui de debate, porque tá longe de ser um debate, né, uma conversa, porque, cara, eu sou um cara que nunca tive próximo a esse universo, né, tipo, e é curioso eu entender e saber e ouvir de ti, sensacional, assim, as coisas que tu fala e tal. E de um cara que é curioso, que não entende muito, de curiosidade, porque isso é legal da conversa, né? Tipo, o que tu fala me serve como entendimento, aprendizado, etc. Tu falou do Rap em Cena e eu tava com isso engatilhado pra te perguntar, assim, o Rap em Cena hoje, pelo que eu vejo, assim, olhando de fora, me parece que é um puta festival com visibilidade nacional, e ele é palco ou serve também de vitrine para artistas locais, tipo, pô, a gente tem algo aqui que chama a atenção de todo o país. O país inteiro fala do Rap em Cena. E ele serve de palco ou vitrina para artistas daqui? Serve. Hoje eu almocei com o Kenny, que é o dono do Rap em Cena. Ele veio aqui já conosco. E serve de base para novos artistas, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que o Rap em Cena, na gênese, também é um projeto. Que necessita de captação, sim, que necessita ser autossustentável, né? E que necessita que a bilheteria gire, né? E é um desafio tu produzir um festival que tu consiga botar um valor acessível, com grandes atrações, como, por exemplo, no ano passado, Jarulli, internacional, né? Artistas nacionais, 3 palcos, né? Uma mega estrutura. Mega estrutura. Né? Foi um investimento de quase 10 milhões o Rap em Cena do ano passado. Né? Pensa bem. Ele falou aqui pra nós. A loucura. Pensa bem assim, né? E, então, é um desafio, assim, cara, tu conseguir... Imagina, eu tô falando de 24 milhões para 4 anos. Isso dá um orçamento de 6 milhões ano. Já tá sendo um desafio, tá ligado? Imagina pôr 10 milhões para um evento, né? E 10 milhões ano, né? Porque o Rap em Cena é anual também, né? Mas é um momento. E é um momento, exatamente isso, tu entende? Então, eu acho, né, o desafio dele é muito maior do que o meu, a ponto orçamentário e de gestão também, né? Claro. Porque, claro, o evento ele é 2 dias. Mas a produção, ela acabou o evento desse ano, já começou o próximo, né? Ele movimenta toda a então, turma por muito tempo. Existe um desafio muito grande e existe uma incompreensão, muitas vezes, do público, né? Com quem gere projetos, né? Acha que é fácil, acha que a captação cai do céu, acha que, né, o evento ele se estrutura ali, caiu. Se resolve assim. Não, é isso. Sonhei, tá ali montada a cenografia, o palco, né, o pessoal da técnica tá lá, já tá operando. Não, Dinheiro não é cai assim, do né? céu, não é assim, né, mano? E é isso. E quanto mais popular fica,
é quase como se fossem as prefeituras, né? Tu sabe que quem vai comprar, ou vender, na verdade, para uma prefeitura, infelizmente as pessoas tocam a faca, né? Porque é isso, prefeitura atrasa, demora para pagar, e tem grana às vezes, né? Burocrático. Burocrático. Então os caras tocam a faca, né? E às vezes a prefeitura fecha. O que tem acontecido hoje é a mesma coisa, né? As coisas ganharam uma outra proporção, né? O Rap em Cena hoje, como tu disse, é um festival reconhecido, inclusive internacionalmente, né? A prova tá aí do intercâmbio que nós fizemos ano passado de um artista colombiano que tocou no Rap em Cena, e agora a gente está levando uma artista brasileira, a Conexão Catrina, é um grupo, são 2 meninas que vão tocar agora esse ano, semana que vem, lá em Bogotá, no Hip Hop ao Parque. Então, é um desafio muito grande, assim, fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo que a gente sabe, né? Artistas nacionais chamam bilheteria. Artistas que talvez não tenham tido tanto holofote não chamam bilheteria. E como equilibrar essa relação, né? De valorizar os artistas locais e reconhecer os artistas locais, ao mesmo tempo que tu precisa manter a estrutura, tá ligado? Que tem que pagar as contas. E dá palco pra um artista novo também, que tá não, mas não é nem só dar o palco, né? É tipo assim, mano. Dá uma visibilidade. Mano, o Zezinho não vai me render o que o Pose do Rodo vai render, tá ligado? Sendo honesto, assim, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu sei que é importante o Zezinho estar no mesmo patamar ali e poder ter a oportunidade que o Pose já teve e hoje já alcançou um status, né, maior. Então, é complexo isso, tá ligado? Eu também não sei te dizer assim de cara assim como é que resolve essa equação, entendeu? Mas eu vejo que o Rap em Cena faz esse trabalho, né? Ainda é muito criticado, umas críticas às vezes infundadas, né? Não críticas construtivas, só crítica pela crítica, essa não vale, assim, entendeu? Agora, críticas construtivas ajudam a construir, né? Pô, vamos ser parceiro do Rap em Cena para ajudar a trazer mais recursos para que eles possam pagar melhor, então, os artistas locais e possam dar melhores horários, holofotes aos artistas locais. Pô, bota o Zé para abrir o show do Racionais, bota ele antes do Racionais no palco principal, por exemplo, né? Antes do Jarrulli, por exemplo, entendeu? Então, é um desafio, é complexo. Mas o Kenny tem esse compromisso. O Gui, o Maciel... O Kenny é muito a galera tem esse compromisso, né? Tem o meu apoio, o meu carinho, o meu respeito. E acho que a gente está caminhando aí para ter espaços melhores, sim. É importante para quem pensa, né? E está nas cabeças pensantes do movimento, né? Seja de um festival, seja da Casa de Cultura, como tu tá, enfim, do museu e outros projetos, que dê esse espaço e valorize a local, porque a cena ela precisa girar, né? A gente precisa ser fomentada, né? Eu tinha uma pergunta ali para fazer. Tu falou que tanto o Zila quanto a Cristal estão fora do estado. Eles estão fora do estado morando fora do estado ou eles estão só fazendo turnê? Estão morando. A Cristal e o Zudzilla moram em São Paulo agora. O Zudzilla era de Pelotas e a Cristal aqui da Zona Sul de Porto Alegre. E eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Tu acha que eles foram, né, por teu conhecimento ou entendimento, porque é necessário o artista sair do Rio Grande do Sul para poder ter uma projeção nacional, ou eles foram por motivos pessoais? Não sei, cara. Aí é com eles, mas eu acho que isso não muda nada, assim, né? Eu tô falando agora de um geral, não é sobre o Zudzilla ou a Cristal, mas eu acho que isso não altera nada, assim, tá ligado? Estar lá não faz tanta diferença para se projetar mais. Tu vai estar num circuito ali, faz uma social com os bacanas ali, com outros ali, mas em tese, mano, tá ligado? É isso, cada indivíduo sabe de si, né, mano? E eu nunca me intrometo nas a gente não tá julgando eles, né? Mas sim a ação. Eu, pra mim, nunca fiz questão de sair fora, tá ligado? E nunca sairei. Eu sempre falei, mano, eu nunca vou sair do bagulho. Eu vou fazer o bagulho virar estando aqui, tá ligado? Pra gente ter bons cachês, pra gente ter isso, pra gente ter aquilo, boas remunerações, etc. Trampar com o que gosta, eu vou ficar aqui. Respeito quem sai, mas faço a minha aqui, entendo que, velho, é isso, tá ligado? É isso. Eu cansei de ser o bobo da corte, meu, tá ligado? Cansei de ser o bobo da corte. Eu via, muita gente ganhando muita grana, tá ligado? Enquanto eu, artista, tava lá, bobo da corte, rimando, rindo, cantando. Sim. Os negros ganhando muita grana, cara, tá ligado? Muita grana por trás, assim, tipo, pra produzir boas remunerações. Eu falei, caralho, mano, antes um pilantra, antes um usurpador da cultura, um apropriador, tá ligado? Então vou eu, mano. Vou eu e vou fazer, e vou levar os meus, e vou levar mais gente, e vou trazer mais gente, né? Imagina, 1956 vaga de emprego, mano.
Tem gente até que eu nem conheço, mano, que tá trampando e tá ganhando com os bagulho que a gente tá fazendo. E é isso. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente fez, né, a inversão, assim, entendeu? Tipo... Sim, vocês criaram o próprio... mano, cansei de ser o bobo da corte, mano. Com todo respeito à classe artística, entendeu, mano? Com todo respeito aos meus colegas artistas, entendeu? Mas cansei, mano. Cansei dos negros ganhar grana e nos pagar mal, tá ligado? Não nos dar o mínimo, não dá uma água, tá ligado? Não dá uma água num camarim, tá ligado? Não dá uma água, sabe? E tirar onda ainda quando a gente pedir um rider de camarim, por exemplo. Uma mini pizza, um bagulho. Pois é. Quem é tu, Rafa? Pedir uma mini pizza. Ei, por que a gente vê pouco do segmento nesses eventos, até de prefeitura, né? Da mídia, né? Também, né? A mídia até é uma coisa até paralela, porque, por exemplo, eu vejo assim, vai ter a festa não sei do que da prefeitura tal de tal cidade. Aí tu vê lá, os caras gastando milhões em sertanejo, não sei o que mais, blá, blá, blá. E, porra, tu não vê um artista de hip-hop, de rap. Por quê? Essas pessoas não são gestores culturais. Eles pensam que são gestores culturais. Eles não o são. secretário da cultura, não tem nada de... Eles não são. Metade do secretariado de cultura aqui do estado não sabe porra nenhuma. Não sabe porra nenhuma. Tá ligado? Não sabe... Eu sei, mano, porque tem um amigo meu que faz formação sobre a Léo Dir Blanc aí com eles, tá ligado? Não sabe porra nenhuma, tá ligado? Eu poderia ser 10 vezes melhor um secretário de cultura do que muita gente que tá aí. A grande questão é, cara, existe uma máfia por trás também, tá ligado? Existe uma máfia por trás. Todo mundo tem sua produtora, todo mundo tem o seu rolê. Obviamente, o show não é só o show que está sendo contratado pela falta de conhecimento artístico do secretário ou do produtor da cidade. Mas muitas vezes porque o artista tem uma parceria com a produtora do fulano, então bota o fulano junto que eu vou ganhar ali. Né? Eu não posso ganhar publicamente, mas ali nos bastidores eu ganho, porque foi eu que vendi, tu me dá 10%, pá. Existe um monte de maracutá, infelizmente, tá ligado? Existe pessoa que volta dinheiro para prefeito, existe pessoa que volta dinheiro para vereador, para secretário, entendeu? Tu pegou o cachê cheio, mas tu me dá uma parte ali. Existe uma máfia por trás, tá ligado? E acho que é isso, velho. É essa máfia que ainda sustenta, tá ligado? Essa imoralidade da cultura, tá ligado? Sustenta essa questão que mantém, além da relação do mau uso do dinheiro público, mantém essa relação, tá ligado? Segmentada também. Segmentado sim, tá ligado? É sempre os mesmos, é sempre o mesmo setor, é sempre os tradicionalistas, é sempre o sertanejo. Pô, festa de prefeitura é só isso, mano. É só sertanejo e tradicionalista, na boa, cara. Não dá pra bitolar as pessoas, cara. Eu nunca mais fui na festa da minha cidade de Esteio porque é só isso. Mas esse gente trouxe o samba. Mas, mano, na boa, mano, não é só isso, cara. Tem mais coisas, velho. Mas vocês são os artistas locais. Que local, mano? Que local, cara? Mano, local. Em 10 países, né? É isso, tá ligado? Aí o cara tem que começar a dar carteiraço, tu entendeu? Pô, eu já fui pra 10 países, já toquei pra 120 mil pessoas. Esteio tem 86 mil pessoas, cara. Era Esteio mais um pedaço de Canoas junto. Tá entendendo? Então, tipo assim, mano, cara, eu já perdi a paciência pra um debate como esse, tu entendeu? Eu nem debato mais esse bagulho, mano. Isso é uma merda, velho. É uma merda. Mano, tá ligado? Tipo assim, mano, eu nem perco mais tempo, cara. Eu não perco mais tempo. Quer saber? Aí bem culmina no que eu tava falando. A gente fez o nosso próprio rolê, mano. É isso, né? Sim, Não vou depender. Falando aí do secretário de cultura, cara, eu concordo muito contigo, assim, eu vejo muito. E eu vou ter uma reunião com vários secretários de cultura e que o cara não entende nada eu vou de falar ao vivo isso. Não tem nada de cultura, tá ligado? Aí teve uma vez nem diversidade, né? Não entende porra nenhuma. Não entende porra nenhuma. Entrou um debate uma vez numa prefeitura sobre isso, sobre as atrações e tal. Daí alguém. Eu escutei de um pseudo secretário de cultura, talvez, né? Usando os termos do Felipe, que. Mas não atrai gente, não atrai público, a gente precisa botar gente que... Aí eu disse, pô, o Rap em Cena entupido de gente, como assim não atrai, sabe? Não é essa desculpa, é justamente o que tu falou, porque eles têm rola um sistema, rola um esquema, pô, dizer que não é atrativo, isso é a maior desculpa furada que eles podem dar, que chega a ser feio, né? Cara, hoje tu vai numa escola, feio. Tu pergunta quantas crianças já viram a batalha de rima, seja pelo YouTube ou presencialmente. 90% já viu, assiste no celular em casa, né? Aquela velha história da música do Nego Drama. Entrei pelo seu rádio, tomei, você nem viu. Os pais nem sabem o que o filho tá vendo ali. Tá vendo, às vezes, o muçulmano. Você sabe que é o muçulmano? Sim. Aquele mano barbudo, tá ligado? Faz batalhas de rima e tal, com os personagens, né? Pô, às vezes os filhos estão vendo o muçulmano, mano, mas tá ali o hip hop, mano. Ele tá vendo sobre a rima, ele vai pesquisar a partir dali uma outra fita,
vai conhecer as principais batalhas da aldeia, do tanque, lá no Rio, né? E vai começar a interagir com esse universo. E esse universo, né, tá ali presente. As pessoas gostam, querem consumir, querem participar, interagir. Né? O meu próprio filho, ele curte uma galera que faz uns trap de anime, né? Então ele... Tem vários. E aí ele consome o rap, o trap através E tá tendo agora as rimas sobre esses personagens. Tralaeiro, tralalá. Tá tendo os caras fazendo rimas sobre isso, tá ligado? E é o hip hop, mano. É o rap. Ele tá rimando no instrumental de rap. Ele tá rimando no formato rap, tá ligado? E tá entregando pra um público jovem, criança. Porque tá pegando juvenil, um assunto atual, infância, né? Um assunto moderno, né? Claro, ele tá pegando as coisas ali. É o tralareira, é o crocodilo, não sei o quê, tá ligado? Que as crianças olham. Mano, meu filho assiste tudo isso. E eu fico só ouvindo, tá ligado? Eu fico ouvindo e mano, 90% do conteúdo que meu filho consome, que é de criança, ele tem 6 anos, é rap. É muito forte. Claro que tá ligado? É ali a bobice que eles estão rimando, mas é rap, mano, tá ligado? O formato é a cultura hip hop. Então é muito doido, né, de ver isso, sabe? Que demais, meu cara. A gente tá encaminhando pro final, mas antes da gente encerrar, eu queria falar um pouco sobre a Casa de Cultura, né, ali que vocês montaram e formaram, e também o museu, né, explicar o que é, né, a Casa de Cultura e museu e como é que se deu, né, e o que vocês fazem com isso, né, porque eu acho que é importante falar, né. A Casa da Cultura Hip Hop de Esteio é um projeto de base, trabalha com formação de juventude direto, né, com oficinas de contraturno. A gente criou ela em 2017, mas foi pensada em 2012. É um projeto que chegou a atender nos seus primeiros anos, 2017, 2018, 4 mil jovens por ano. No último show, antes da pandemia, a casa tem um terreno de 124 metros, é muito grande, de comprimento, por 14 de largura. A gente botou o show do MV Bill, Função RHK, primeiramente, Nega Giza, Clara Lima. Foi um grande evento, a gente botou 3 mil pessoas de público lá na casa. Foi um mega evento. E os grupos locais ali de Esteio também. Então foi muito legal, porque, mano, todo mundo tocou para um público gigante, uma experiência incrível, né? E a casa acabou criando todas as bases metodológicas para o Museu do Hip Hop. Então, o museu ele é o refino da experiência de atuação da casa, tá ligado? De atuação prática da casa. A casa criou lá o programa Hip Hop Alimentação, que trabalha com combate à fome, capacitação de famílias para o mercado de trabalho. Criou as oficinas 5 elementos, criou a relação dos shows, criou, enfim, uma série de modalidades. E o museu, ele foi, como eu disse, o refino no sentido de que ele não é só um centro cultural, né? Ele atua também como um centro cultural, mas ele é um museu de fato. E quando eu falo museu, ele tem todo um trabalho voltado à relação da memória, do patrimônio, da área sociológica, antropológica, né? Filosófica, por que não, histórica. E esse espaço, ele se constitui como um espaço para receber visitações, né? Não só executar ações, mas também para receber visitações. Então tem uma exposição lá gigantesca, né? Um prédio de mais de 500 metros quadrados e uma exposição gigantesca. São vários ambientes, várias salas, onde as escolas públicas vão visitar. Circula uma média de 150, 200 pessoas por dia no museu. E as pessoas fazem, além da visitação, no final, um workshop sobre os elementos do hip hop. Então as pessoas, além de visitar, experimentam lá produzir uma batida lá na hora com o DJ, fazer um scratch, pegar uma lata de spray e grafitar, né? Ou dançar um break, aprender um passo com a nossa mediação. Eu danço. Olha aí, ó. Não, eu manjo. Então, é muito legal, tá ligado? Porque as pessoas têm uma experiência completa em hip hop. Para além da teoria, tem a prática, né? E aí fideliza as pessoas no movimento. O museu ele é um espaço muito grande, tem 4 mil metros quadrados. Então, além da visitação, nós temos várias ações de programação cultural. Tem um museu literário. Uma vez por mês, a gente contrata um escritor ou uma escritora do hip hop que vai lá fazer um talk show no estilo Tiny Desk. Não sei se vocês conhecem o Tiny Desk. No estilo Tiny Desk, muito legal. Então, é musicado, uma série de coisas. Nós temos o programa Vem para o Museu, que abarca também o museu literário, mas o programa são várias frentes. Tem a frente esportiva. Então, a gente mescla com esportes que tenham uma ligação com o hip hop, basquete rua, o skate, né, o futebol, que é universal, e o breaking, né, que agora virou modalidade olímpica. E o break é a dança do hip hop. Nós temos também as exposições temporárias de curta duração. Então a gente financia por ano 3 novas exposições no museu,
né? Então, lá, nesse momento tá do rapper Piá. O Piá é lendário, tinha um programa na Ipanema, lembra? Projeto Rap Porto Alegre e tal. O Piá é um cara lendário aí, tá com uma exposição lá agora. Nós temos também uma horta que trabalha com educação ambiental, combate à insegurança alimentar, promoção da alimentação orgânica e saudável. Tem também um espaço de contraturno, onde acontecem as oficinas, né, de contraturno escolar para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Já formamos mais de 400 em 18 meses e agora vamos chegar até o final desse ano em 570 pessoas certificadas nos processos de contraturno que a gente realiza. São cursos bimestrais, 8 aulas, 24 horas de formação, né? Um lance muito legal e que tem encaminhamento ao mercado de trabalho quanto o mercado da própria cultura, né? Então, que tem legal, muita gente que se formou lá em DJ, hoje toca nos nossos eventos, por exemplo. Sabe? Então, demais. É muito legal ver isso acontecendo. Enfim, mano, são mais de 20 atrações no museu. São muitas atrações. Né? O arroba é museu hip hop RS. E lá tem todas as informações do que está rolando, de como é. São 52 pessoas hoje trabalhando diretamente lá dentro. Né? E outros, nesse momento, 250 indiretamente, que são contratados aí pontualmente. Né? É um show, é uma palestra, é uma oficina, é alguma ação específica de ativação. É assim que tem funcionado. Top demais. Nossa, Cara, demais. Que aula, né? Parabéns, assim, pelo comprometimento que tu tem, principalmente pelo que tu acredita e pelo que tu faz de bom pra galera, geral. Demais te ouvir. Mas, assim, só pra finalizar, um spoilerzinho, tu falou no começo que, pô, tô voltando com o meu lado mais artístico e tal. Tem um spoilerzinho que tem, Cara, tem algum plano aí e tal? Eu tô produzindo um EP solo, né? Aham. Eu tô produzindo um EP. Nossa. E um EP básico, assim, talvez de 4, 5 músicas no máximo, assim. Mas é um EP que eu quero gravar primeiro para que meu filho me veja artisticamente ativo, tá ligado? O meu filho não me viu artisticamente atuando ativo. ainda. Porque quando ele nasceu em 2019, foi o ano que eu lancei meu último disco até então. Né? Eu lancei em 2019 e a pandemia me quebrou, não consegui trabalhar meu disco, né? Eu tinha um monte de show marcado, perdi todos os shows, enfim. Como todos os músicos também perderam, né? Mas eu, em especial, tinha recém-lançado, assim, o disco. Então, tipo, eu investi muito. Aí, ao mesmo tempo, eu tava ganhando um filho, né? E investe muito também para fazer para mais manter que lançar o filho, música. muito mais. E então eu não consegui trabalhar, consequentemente meu filho era criança, não me viu artisticamente, né? Claro que aconteceu um monte de coisa depois que meu filho nasceu, fui homenageado por escola de samba, ganhei um monte de prêmio, né? Agora, esse ano passado, eu ganhei o prêmio Inovare, quem me entregou foi o Alexandre de Moraes, o Xandão entregou o prêmio lá, tá ligado? Ganhei esse ano a Ordem do Mérito Cultural do governo federal, né? Fui cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural, mas o meu filho não me viu, tá ligado? Fazendo as coisas que hoje ele vê outras pessoas no YouTube, por exemplo, tá ligado? Fazendo. E quando é que vai estar nas plataformas? Tem uma Então, ideia? Cara, aí? eu tenho uma dúvida se eu consigo ainda esse ano, né? Eu tô com uma missão tão grande, assim, que é viabilizar as coisas desse plano de quadrinho do museu. A gente tá construindo a nova sede da casa do Hip Hop em Esteio, é um investimento de 5 milhões. Então, como eu tô liderando todos esse processo, eu tô me dedicando muito para isso. Sim. E ainda tenho deixado de canto a arte, tá ligado? Embora eu tenha lá mais de 30 músicas escritas que eu não gravei, não lancei. Tenho alguns instrumentais já produzidos, tenho ido algumas vezes em estúdios, nos amigos, para deixar alguma voz, alguma questão para mim me ouvir, para ir lapidando, ir trocando, tá ligado? Tá ajeitando. Eu tô ali, tá ligado? Daqui a pouco vem. O grande lance é esse também. Eu não sei se eu vou ficar esperando muito as participações que eu quero. Se as participações se enrolar muito, eu vou tocar. Isso. E deixa as participações e vamos tocar eu mesmo, tá ligado? Perfeito. Mas é isso. Eu tô vendo ainda se sai esse ano. Não tenho muito compromisso com esse lançamento, não, tá ligado? Não espere assim que... tá ligado? Mano, eu vou botar na rua e era isso, tá ligado? Do teu jeito, como tu Mano, curte, quer ouvir, a tua tu verdade ouve. é isso. Tá ligado? Quer ouvir, ouve. Eu vou fazer uns stories ali falando, escuta, tá aqui o link. Mas, velho, não espere eu trabalhar como já trabalhei antigamente, discos bem trabalhados, tá ligado? Não vou fazer. Não vou fazer. Eu tô fazendo mais pelo meu filho, tá ligado? Tô fazendo mais pelo meu filho pra ele me ver em alguns shows. Vou levar ele junto, tá ligado? Vou vender, obviamente, shows, vou trabalhar isso. Vou fazer uma grana, mas, tipo... Pra ele me ver em ação, tá ligado? É isso que eu quero que aconteça. Cara, demais. Tô fazendo esse disco pra ele, tá ligado? Sem CP pra palavras, ele. velho. Tamo junto. Sem palavras, Rafa. sensacional. Agradeço, tua fala Agradeço. necessária aí pra uma galera, tenho certeza. Inspiradora também pra muita Importância, gente. né, do trabalho né? dele.
Demais, cara. Só te agradecer. Obrigado por ter vindo. Agradeço, Vicente. Ó, mano, Cara. Essa fala que eu faço hoje, mano, ela tem servido para todos os setores da cultura, tá ligado? Mano, eu acabei de fazer uma capacitação em captação de recursos para mais de 100 pessoas, né, no museu agora mês passado, de várias áreas, né, não só do hip hop, de várias áreas. E há um déficit de conhecimento sobre captação na cultura como um todo. Bastante. Tá, há um déficit. E é um problema, por quê? Porque, para encerrar, já tô engatando outro assunto, mas é importante falar. É um problema porque há muita oportunidade de grana e pouca adesão da grana chegar na ponta, porque a galera não sabe acessar, sabe? Falta de conhecimento. Então, né, se o dia quiserem pensar uma ação aí do podcast, vem somar com vocês aí. A gente tem, reunir os artistas que já passaram aí no podcast, reunir músico, entendeu? Vamos fazer porque... Quase 60. A gente tem um projeto, né, falando em projeto, que a ideia não transformar o podcast, mas é uma ação de instrução mesmo. Palestras, né, workshops, oficinas, enfim... para trazer para o mercado da música mais instrução, essa como tu falou, de que a captação hoje de recursos ela é primordial. Uma ideia de né? fazer um evento, talvez, assim, sabe, para trazer uns caras que nem tu para o povo vir falar do teu... Estou à disposição aí na parceria com vocês também, parabenizo, né, vocês estarem dando o peitaço para manter o podcast. A gente sabe que não é fácil manter uma estrutura, seja ela mínima, seja ela master, tá ligado? Mas também tem um monte de meio de fomento para a área que vocês atuam também e é direito e vocês têm que pegar, tá ligado? Bora aí. Nos ajuda, então. Mais uma vez, velho. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Sem palavras, a galera que tá com nós aí, muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Mais uma vez te peço, te inscreve no nosso canal, segue nossos arroba aí. Diz aí o Instagram aí, cara, pra galera. @Rafuage, vocês vão me encontrar lá, e também @Museu Hip Hop RS e também @Casa Hip Hop Esteio. É isso. Vocês me encontram lá nesses projetos e no meu @Rafuage. É isso, Vini. Valeu, Mais uma. Um abraço, obrigado. Obrigado. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Foi demais. Esse papo foi incrível. E hoje tá na gig, tá com o Rafuage. Tamo junto. Valeu.